título da palavra é Avivados pelo Espírito. Quem aqui é uma pessoa avivada? Não achei muito avivado isso aí, não. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui é avivado pelo Espírito? Ah, melhorou. Isso aí, Nova Church. Quero ver a galera animada, avivada pelo Espírito Santo. Agora, o que realmente significa uma pessoa avivada? O que isso significa para vocês? O que faz você olhar para alguém e falar, essa pessoa é cheia de vida? Essa pessoa está ali animada. Já parou para pensar? O que é? Você chega para a pessoa, bora sair hoje? Ah, não. Tô cansada. Não tô a fim de ver ninguém hoje. Eu quero dormir cedo. Poxa, vamos comemorar o aniversário de sei quem? Ai, aquela pessoa. Sei lá. Ei, bora acordar cedo, vamos treinar. Ah, acordar cedo. Tô afim não. Quero dormir, tô cansado. Isso é uma pessoa animada e avivada? O que é uma pessoa animada e avivada? Bora, galera, bora, vamos estar junto, vamos fazer acontecer. É tão bom estar junto. Vamos fazer, vamos celebrar, vamos viver a vida. Vamos sair, passear, conhecer tudo que a gente puder, vamos viajar. Vamos ser animados, vamos ser avivados. Mas assim, no contexto da igreja, bíblico, cristão, avivado se refere a pessoas que estão espiritualmente despertas, acordadas, espertas, com fé viva, fé em ação, oração fervorosa, pessoas que estão buscando Jesus, buscando a palavra. Pessoa que está ali em movimento, que está ali com sede, que está buscando, cheio de ânimo, paixão por Jesus, vontade de estar na igreja, vontade de servir, vontade de falar de Deus, vontade de pregar, vontade de ver a vida de todo mundo sendo transformado, ter a sua própria vida sendo transformada, ver curas acontecendo. Isso é avivamento. Avivados são aqueles que foram revitalizados pela ação do Espírito Santo, vivendo uma fé vibrante, em contraste com pessoas que são aquela frieza, aquela apatia espiritual, aquela coisa morna de tipo, só vou na igreja, ou só assisto online, ou nem estou orando mais tanto, só aquela coisinha morna. Isso não é o avivamento, avivados pelo Espírito. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você quer ser uma pessoa confiante? Uma pessoa entusiasmada? Uma pessoa animada? Uma pessoa avivada? Você quer isso? Você quer isso para a sua vida? Glória a Deus, gostei do uhul. Esse aí está avivado, quem deu uhul aí? Então vamos hoje aqui caminhar pela palavra, que a gente vai ver como fazer isso, como ser cheio de vida, ser cheio do Espírito, ser animado, ser avivado. Romanos 8:11 fala assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Você recebeu Jesus, o Espírito de Deus já habita em você. E é Ele que te dá vida, é Ele que te vivifica. Glória a Deus. Esse poder que ressuscitou Jesus no terceiro dia, esse poder todo poderoso habita dentro de você. Toda vez que você pensar, eu não consigo, eu não posso, eu estou sem força, eu estou sem ânimo, lembra disso. Que esse poder que criou o céu e a terra, que ressuscitou Jesus, está habitando dentro de você. Não é na sua força, é através dele. E ele está ali querendo te renovar, querendo renovar seu corpo, querendo renovar seus ânimos. E, gente, eu já ouvi muito falar sobre campanhas de avivamento. Quem aqui já ouviu falar isso?
Retiro espiritual do avivamento. O avivamento da igreja está chegando. Porém, o que realmente é o avivamento da igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Não é uma instituição, o prédio, não. A igreja de Jesus somos nós. Somos cada um de nós. Então, para a gente ter uma igreja avivada, a gente tem que ter pessoas, membros avivados. Não é isso mesmo? E isso já está disponível para a gente agora. Não é algo que acabou, que cessou, está disponível para a gente hoje. Então, se a gente quer ver a igreja avivada, a gente tem que avivar. Começa em nós. O Espírito Santo começa aqui em nós. O avivamento começou lá em Atos 2, mas não parou. Continua até hoje. Está disponível aqui para a gente. Antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro de cada um. Não tinha como ele avivar isso. Mas hoje, no Novo Testamento, a gente tem o Espírito habitando em nós. E isso é uma coisa tão deliciosa, tão maravilhosa. É um poder tão grande que muitas vezes no dia a dia a gente esquece dessa coisa maravilhosa, desse poder enorme que está disponível para a gente. A gente vai vivendo uma vidinha morna, esquecendo de tudo isso que Deus já fez disponível para a gente. Moleque, Atos 2, quando começou o avivamento. De 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Gente, isso que aconteceu em Atos não acabou, não foi só para eles. Esse avivamento nunca parou. O Espírito Santo nunca parou de habitar em nós, isso nunca diminuiu, nem aumentou. Deus fez a parte dele, ele mandou o Filho dele, sacrificou o Filho dele, para que a gente pudesse ter vida, para que o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, viesse para nos guiar, para nos auxiliar, para nos edificar, para nos encher de dons, para nos dar o fruto do Espírito. Ele já fez a parte dele, Deus já fez a parte dele. Então a gente pode até falar, Deus, manda avivamento. Aí ele está falando, eu já mandei. Está aí, está disponível para você, é só você pegar e usar. Já está aí para você. Cara, o avivamento foi quando, acabou a separação entre homem e Deus. Rasgou o véu e agora a gente tem acesso direto a Ele. Agora a gente está vivo do Espírito Santo dentro de nós. A gente pode se relacionar com Ele, conversar com Ele. Ele nos guia 24 horas por dia. Viver avivado é viver na plenitude do Espírito Santo. Buscando sempre Deus, está apaixonado por Ele. Cara, uma igreja avivada é uma igreja que está ali, servindo, falando em línguas, profetizando, encorajando um ao outro, amando, exercendo o dom de palavras de conhecimento. Sabe, uma igreja com sede de Jesus, com sede da palavra. Eu sei que essa igreja é, porque vocês estão aqui, vocês estão com sede da palavra. Vocês estão muito avivados. Mas hoje o meu convite é para avivar ainda mais. Cara, que coisa linda. Que coisa linda é ver uma igreja com pessoas sendo transformadas pelo Espírito Santo a cada dia, vendo curas acontecendo, vendo milagres acontecendo. Cara, tem tanto poder do Espírito ainda disponível para a gente, e a gente não está usando. E Deus quer fazer esse convite para você hoje. Para você começar a prestar atenção que tem mais para você, tem mais para a sua vida. Tem mais avivamento. E esse avivamento é um estado interno que a gente tem. Não é algo que eu vou forçar e fazer e ficar fingindo uma coisa. Não, é algo aqui pessoal, entre mim e Deus, entre o Espírito Santo dentro de mim, que me dá essa paixão por mais de Deus, por mais dele, por
tirar o meu ego de lado, que nem a Nanda aqui falou, e pedir mais dele, dar o controle da minha vida para ele. E o que falta então hoje, para cada um de nós vivermos esse avivamento? What's missing? Gente, falta eu querer, falta eu buscar, falta eu deixar o Espírito Santo fazer a obra dele. Porque ele já deu assim tudo que ele tinha que dar. Eu só preciso receber e usar e buscar. Porque o Espírito Santo, gente, ele é um cavaleiro, ele é um gentleman. Ele não força nada. Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Ele não tira da gente o livre-arbítrio, o poder de escolha. Eu já vi testemunhos de pessoas falando que por muito tempo não quis orar em línguas porque não queria, porque tinha medo e falava, não quero isso, Espírito Santo. E isso é o seu direito, você tem esse domínio próprio. Você pode falar, Deus, eu não quero você na minha vida, não quero dar o controle da sua vida. Tá tudo bem, tipo assim, você pode escolher. Deus não pega e força você e te controla e faz você perder o seu domínio próprio. Porque isso vai contra a própria palavra dele, que ele te deu o livre-arbítrio. Então, ele não vai forçar você a nada. Então, isso é um convite que Deus está fazendo ali, te convidando, te chamando. Ele não desiste de trazer para perto. Ele não desiste de ter um relacionamento com você. Porque Deus é um pai amoroso que ele quer ver você crescendo espiritualmente. Ele quer ver você vivendo na plenitude de vida que ele tem para você. Vivendo os planos e sonhos maravilhosos que ele tem para você. Ele está aqui, está te chamando. E a gente tem que entender por que Deus quer a gente cheio do Espírito. Para que sejamos avivados para servir com poder, amor e equilíbrio. Olha que coisa linda. Vou repetir. É preciso entender por que Deus nos quer cheio do Espírito. Para que sejamos avivados para servir com poder, amor e equilíbrio. 1 Coríntios 14, versículo 22, fala assim. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, porém, não é para os descrentes, mas para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir, todos falarem em línguas, e nisso entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente, ou alguém que não entenda, enquanto todos estiverem profetizando, ele será convencido de pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Que diremos então, irmãos? Como quando vocês se reúnem, cada um de vocês traz um hino, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito com decência e ordem para a edificação da igreja. Vocês lembram a imagem que a Nanda mostrou aqui do edifício? A base da estrutura do edifício é o fruto do Espírito. E os dons é ali, o edifício, porque a gente edifica um ao outro quando a gente está exercendo os dons. Como que eu vou crescer espiritualmente? Eu preciso dos dons de cada um de vocês para eu crescer espiritualmente, para eu ser edificada. Eu preciso que todos vocês estejam exercendo os dons de vocês. Quem canta, quem serve, quem está ali no Nova Coffee, quem está traduzindo, quem está na transmissão. Todo mundo está servindo, ajudando a edificar um ao outro. E todo mundo é importante para o crescimento da igreja. Então, uma igreja avivada que está crescendo espiritualmente é uma igreja que todos os membros estão ali exercendo os dons espirituais que eles receberam de Deus. Estamos aqui juntos, estamos se ajudando, se edificando. E, gente, dá para a gente se edificar se eu só assisto palavra no YouTube? Gente, eu não quero pôr pressão em ninguém que só assiste online. Tá bom, galera, não quero pôr pressão em vocês. Mas a nossa transmissão ao vivo é uma bênção. Quando a gente não pode estar aqui, quando a gente está doente, quando acontece algum imprevisto, eu não posso vir.
mas nada substitui estar aqui. Estar aqui junto, sendo edificado. Como que eu vou ter uma palavra de profecia para o meu irmão se eu estou só lá em casa assistindo online? Como que eu vou receber uma palavra de conhecimento, uma palavra de fé que vai me animar, que vai me vivificar se eu estou só assistindo online? Então você que está online, eu te convido a estar presente em alguma igreja também, não só assistindo online. E é muito bom também a transmissão para a gente assistir depois que a gente veio aqui, né? Para memorizar, estudar e refletir mais. Mas a gente precisa ser edificado. Isso só acontece quando a gente está aqui junto. Quando a gente está buscando junto, tendo essa sede de Deus juntos. Gente, os dons do Espírito Santo são um presente que Deus nos deu. Tem noção disso? Ele te deu um presente. Nossa, estou ganhando um presente. Obrigada. Que surpresa, nem esperava ganhar um presente. Gente, o que será que eu ganhei aqui? Vamos ver o que eu ganhei. Estão curiosos? Uau! Ganhei um colar. Quem aqui já ganhou um presente na vida? Todo mundo já ganhou um presente, né? Por favor, se você não ganhou, me avisa que eu te dou um. Gente, os dons do Espírito Santo são como um presente. Eu fiz alguma coisa para ganhar esse presente da Carol? Não fiz nada. Eu merecia? Não sei. Ela disse que sim, porque é amiga de verdade, né? Eu não fiz nada. Eu não tive que pagar nada, não tive que me esforçar nada. Eu ganhei esse presente dela de graça. Ela fez a parte dela. Ela foi na loja, pagou o preço, comprou e me deu. Deus já pagou o preço. Ele já fez tudo. E Ele te deu esse presente. E aí, cabe a mim escolher se eu vou usar ou não. Eu ganhei esse presente, eu escolho se eu vou colocar ou não e quando eu vou colocar. E esse é o meu convite para vocês hoje. Coloque, use o presente que Deus deu para você. Os dons do Espírito são presente. E às vezes a gente está deixando ele de lado, está deixando ali o presente no cantinho da gaveta, ali embaixo, escondido. Não estou usando, não estou exercendo ele. E cara, o presente de Deus, os dons do Espírito Santo foram feitos para embelezar a noiva de Cristo. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. Olha que coisa linda. São como joias. Os dons do Espírito Santo são como joias que embelezam a noiva de Cristo e a preparam para encontrar com o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja, cada um de nós. Exercendo os nossos dons, estamos edificando a igreja, edificando a nós mesmos, edificando uns aos outros. Estamos embelezando a noiva, preparando-a para encontrar o noivo Jesus. Que coisa linda! Que coisa linda. E para ilustrar um pouquinho essa história, eu trazer uma história de lá no Antigo Testamento, em Gênesis 24, que conta a história do casamento de Isaac e Rebeca. Vocês conhecem essa história? Isaac era filho de Abraão e Abraão mandou o servo mais antigo dele ir buscar uma noiva para o filho dele, Isaac. Abraão já estava ali no fim da vida dele e ele sentiu de Deus que Isaac precisava de uma noiva fora da família dele. E ele mandou o servo mais fiel dele, chamado Eliezer. Abraão mandou o servo dele, Eliezer, buscar uma noiva para o filho dele, Isaac. Essa é uma história que aponta para o Novo Testamento. Então, até aqui a gente tem 3 personagens. O pai, Abraão, o filho amado, Isaac, e Eliezer, o servo fiel. 3 pessoas, certo? E Eliezer, em hebraico, significa o Senhor é meu ajudador, ou o Senhor é minha ajuda.
ajudador, auxiliador, conselheiro. Então a gente tem Abraão que aponta para o Pai, Isaac que aponta para o Filho, para Jesus, e Eliezer que aponta para o Espírito Santo. Olha que legal essa história. Aí o pai mandou o ajudador, né, Eliezer, encontrar uma noiva para o filho. E aí surge uma personagem nova, que é a noiva, a igreja. Que aqui na história é a Rebeca. E aí o servo Eliezer pergunta para Deus, né, uma instrução de quem é a noiva, e Deus fala para ele que é a Rebeca. E aí ela não é forçada a casar com Isaac, mas ela é convidada. Eliezer pega e fala para ela, você quer vir comigo? Você quer casar com Isaac? E ela, sem nunca ter visto Isaac na vida, sem saber se ele era alto, se ele era baixo, se ele era bonito, se não era, ela disse sim, pela fé. E nós somos como essa noiva, como Rebeca, porque a gente disse sim para Jesus pela fé, sem nunca ter visto ele. E quem convenceu a gente foi o Espírito Santo, foi o ajudador, o conselheiro. Ele convenceu a gente a aceitar Jesus. Mas a gente tem que dizer sim. É um convite. Eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Mas bora dizer sim. Então é importante saber que Deus chamou, escolheu, ele chamou Eliezer, chamou Rebeca, escolheu Rebeca. Mas ela tinha a palavra final. Ela podia escolher ou não. Então aqui a gente vê que isso aponta muito para a nossa vida, para o Novo Testamento, essas histórias, esses símbolos. E aí na Bíblia também fala que Eliezer, como um sinal desse noivado, né, depois que ela falou sim, colocou sobre ela uma série de enfeites. Um pendente no nariz, um piercing, acha, né? Braceletes, pulseiras, roupas novas ele deu para ela. Roupas novas simbolizam uma nova vida, uma nova identidade que a gente tem agora em Jesus. E também deu outras joias, deu para ela ouro, que simboliza a natureza divina de Deus, agora habitando em nós. E deu para ela também prata, que significa redenção. Então esses já são os presentes que a gente já recebeu. E a gente tem que usar os presentes que Deus nos deu. O Paizinho que nos ama tanto nos deu os presentes para a gente usar, gente. 2 Timóteo 1, 6-7 fala assim: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Gente, aqui é Paulo falando para Timóteo, tá? Então ele pega e fala que por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Agora, que razão é essa, será? Porque Paulo estava falando isso, né? Que ele começa ali, por essa razão. E se a gente ver o versículo anterior, em 2 Timóteo 1:4, ele fala assim: lembro das suas lágrimas, estou ansioso por você para que eu transborde de alegria. Então é como se Paulo estivesse falando assim: eu sei que você tem sofrido, eu sei que você tem estado triste, que você tem derramado lágrimas. Mas cara, o que eu quero te falar é assim: reavive o dom de Deus que está aí em você. Deus não tem para você um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de tristeza. O que Ele tem para você aqui, ó, pela imposição das minhas mãos. Reaviva o dom de Deus que já está em você. Com poder, com amor. Que coisa linda, com moderação, com equilíbrio. Deus não nos dá um espírito de medo, mas de poder. Essa palavra poder, em grego, significa dunamis, que é uma palavra que vem de dinamite, que é um poder explosivo, uma autoridade que Deus te dá. E Ele também te dá amor, que não é um amor qualquer. É um amor ágape, um amor incondicional. E moderação, gente. Uma mente disciplinada, equilibrada, sóbria.
Por isso que os dons do Espírito, gente, a gente não vai ver gente rodopiando e perdendo o controle aqui. Porque o que Deus tem pra gente aqui é moderação, a mente disciplinada, equilibrada, domínio próprio. E qual desses a gente busca primeiro? A Nanda já falou uma palavra dela. Tem 3, poder, amor e moderação. E a gente busca primeiro é o amor. O amor é o mais importante. E, gente, como tudo isso acontece? Tem 2 fatores. Primeiro, eu tenho que renovar a minha mente nos princípios da palavra de Deus. Isso é muito importante. E segundo, o que Paulo disse para Timóteo, reavivar o dom de Deus na minha vida. Esse dom que está aí adormecido, vamos reavivar esse dom. Gente, o apóstolo Paulo, ele mesmo estava ali falando que o medo, ele é o oposto do poder, do amor, do equilíbrio. E não é esse espírito de medo, de covardia que Deus tem pra gente, mas uma mente sadia. Então, quando eu reavivo o dom de Deus na minha vida, o espírito do medo se vai. Não tenho mais medo. E quanto mais você aviva o dom, mais poder você recebe, mais amor, mais equilíbrio, mais mente sadia você tem. Que coisa linda. Quem quer isso para a sua vida, gente? Eu quero. Cadê o povo animado, o povo avivado? Você quer isso para a sua vida? Jesus tem para você. 1 Coríntios 12. Paulo relaciona os dons do Espírito. Vocês já ouviram falar dos dons do Espírito? São 9 os dons do Espírito. Então a gente tem 3 grupos. O primeiro, o grupo de dons vocais, que é o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas e a profecia. Gente, profecia não é previsão de futuro, tá? Profecia é uma palavra de encorajamento. Então a profecia nunca vai ser algo ruim. Você vai morrer, alguma coisa ruim vai acontecer com você. Isso não é profecia, tá, gente? O segundo grupinho de dons é os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Às vezes aqui na palavra de sabedoria ou de conhecimento, Deus revela coisas do futuro. Então é aqui que se encaixa isso, não na profecia. E o terceiro grupinho dos dons do Espírito são os dons de poder, que é o dom da fé, o dom de curas e o dom de operação de milagres. E aí, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, todos esses dons, depois no final ele fala isso aqui, em 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, conforme ele quer. Então, os dons aqui, fé, cura, operação de milagre, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, não é algo que eu administro, que eu escolho quando vai acontecer. Eu vou agora curar a Nanda. Não é algo que eu escolho, é o Espírito Santo que distribui individualmente conforme ele quer. E isso acontece quando a gente está junto. O dom do Espírito é dado aqui, por exemplo, ao Gabriel, quando a Alessandra precisa da cura. Quando a dom de curar, quando alguém está precisando da cura. O dom da palavra de sabedoria é dado quando alguém está precisando daquela palavra de sabedoria. Por isso que é tão bonito e tão gostoso a gente estar aqui sempre junto. Mas de todos esses 9 dons, tem um que eu administro, que eu escolho. Quando eu vou fazer, quando eu vou operar nele, qual que é? O dom de falar em línguas. O dom de falar em línguas eu decido quando eu começo, quando eu termino, eu que controlo ele, porque eu uso a minha língua para falar. Então eu posso falar em línguas a qualquer momento que eu quiser. Eu posso falar em línguas quando eu acordo, quando eu vou dormir, quando eu estou dirigindo, quando eu estou tomando banho, qualquer momento. Eu escolho, eu decido quando eu vou falar em línguas. Em 1 Coríntios 14, 4 fala assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Gente, o que eu vejo aqui? O que vocês veem aqui nesse versículo? O que fala em outra língua edifica a si mesmo.
Você é o responsável, você é o administrador da sua própria edificação. E você precisa do dom de línguas para fazer isso. Então, o dom de línguas é para todo mundo. Para todos. O dom de língua está disponível para todos, porque todos precisam ser edificados. E você é o único responsável para se edificar. Você tem que falar em línguas. Você tem que usar o presente de falar em línguas que Deus te deu, que te enfeita a noiva de Cristo, preparando para encontrar o noivo. E decisões do dia a dia, por exemplo, que igreja ficar, quando eu vou orar, se em línguas ou não, quando ler, estudar, meditar a palavra, isso são decisões suas que você toma. Mas essas decisões só vão ser sábias se o seu espírito estiver edificado. Se tiver com poder dunamis, poder explosivo de Deus, se você estiver com amor, o amor ágape incondicional, com moderação, com mente sóbria, a sua vida pode mudar. Ela pode ser melhor. E você é o único que pode decidir isso, que pode fazer essa escolha, que pode aceitar, usar esse presente que Deus te deu. Você decidiu quando, você decidiu quanto, em que intensidade, se eu vou orar em línguas um pouquinho, se eu vou orar muitão, se eu vou ficar o dia inteiro orando. Você decide. Isso está na sua mão. E você lembra da pergunta que eu fiz no começo aqui para vocês? Você quer ser uma pessoa mais animada, mais entusiasmada, mais disposta, mais cheia do Espírito, mais avivada? Que vocês responderam? Que sim, glória a Deus, e isso está disponível para você aqui agora. Basta você querer. Avive o dom de Espírito que está em você. E você cada dia mais vai ver você com mais entusiasmo, com mais ânimo. Você vai acordar feliz para viver a vida, o plano que Deus tem para você. Deus, bom dia, o que o Senhor tem para mim hoje? Que coisas maravilhosas você tem para mim hoje. Eu estou feliz, eu estou animada. Eu quero ir para a igreja, eu quero ver pessoas, eu quero estar perto. Eu quero festejar, eu quero celebrar, eu quero falar de Jesus, eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero servir, eu quero perdoar, eu quero amar. Gente, que coisa linda. Eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Eu quero viver os planos maravilhosos que Deus tem para mim. E falar em línguas é parte disso. É parte da vida plena que Deus tem para você. É parte da sua edificação. E você precisa disso para viver na plenitude do Espírito. Você precisa do batismo no Espírito Santo. Falar em línguas é o batismo do Espírito Santo. É a evidência que você foi batizado no Espírito. Quando a gente recebe Jesus, a gente é batizado nas águas, recebe uma nova identidade, somos uma nova criatura. E depois a gente já recebe o Espírito Santo em nós. Mas depois do batismo do Espírito Santo, vem o Espírito Santo sobre nós, que é uma porção extra de poder sobre nós, nos capacitando para exercer os dons do Espírito. E a evidência disso é o falar em línguas. É a única forma de saber que eu fui batizado no Espírito é quando eu falo em línguas. É a evidência do batismo. E, gente, falar em línguas é uma coisa que às vezes tem muitas coisas na nossa cabeça do passado que a gente já viu por aí, místicas e aleatórias, que às vezes a gente sente, cara, não quero isso para mim, isso é esquisito, ou tenho medo. Mas eu queria falar para você, cara, isso, o Espírito Santo de Deus não é para trazer medo. A gente leu aqui, não é para trazer um espírito de covardia e de medo, mas de amor. E o Espírito Santo nos traz paz. E a gente vai ter um momento agora com muita paz, com muita presença do Espírito Santo. E eu queria convidar vocês a ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Depois de tudo que a gente ouviu aqui, a gente sabe que o Espírito Santo quer mais pra gente, Ele quer dar mais. E a gente precisa só aceitar. A gente precisa receber, a gente precisa falar o sim. Essa é uma escolha sua. E esse momento, cara, vamos orar.
Vamos nos conectar com o nosso Pai. Fique à vontade, se você quiser andar, se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser ficar de olho aberto, de olho fechado, com a mão para cima, com a mão para baixo. Vamos ter um momentinho de paz e tranquilo. Um momentinho tranquilo com o nosso Paizinho. Vamos ter um momentinho de conversa com Ele. Conversa com o nosso Pai. Fala com Ele. Esse é o seu momento entre você e Ele. E Ele quer reavivar o Espírito, o dom do Espírito que está em você. Ele tem para você dons. Ele quer te batizar no Espírito Santo. Ele quer que você fale em línguas. E, gente, eu quando fui falar em línguas, eu por muito tempo pedi para Deus. Isso demorou muito para acontecer para mim. Porque eu estava esperando algo sobrenatural tomar conta de mim, abrir minha boca e falar, e isso nunca acontecia. Mas aí eu aprendi que falar em línguas é algo que é só eu abrir minha boca e falar. Eu falo aqui com a minha boca física, com a minha língua, e eu falo pela fé. Então é só você literalmente abrir sua boca e começar a falar. Às vezes vai sair em forma cantada. Às vezes vai ser só uma palavra, vai ser só um lá, 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 lá. Mas uma coisa eu posso te garantir, você não vai perder o controle. Você não perde o controle, você decide e controla quando começa e quando termina. Você decide falar a qualquer momento da sua vida, não apenas aqui na igreja, mas todos os dias na sua casa, te edificando. O Espírito Santo de Deus, Ele não te traz medo, mas te enche de paz. Não é algo que você tem que fazer força, que você tem que se esforçar, ou que você tem que merecer. Falar em línguas é para todo mundo, e a gente faz isso pela fé. Então peça a Deus agora. Peça o batismo no Espírito. Abra sua boca e fale. Deixe o Espírito Santo fluir. Não tente pensar demais. Você ora com o Espírito e não com a sua mente. Você não vai entender o que você está falando, e é assim mesmo. Não tente entender. Não tente usar a sua lógica. Deixa o Espírito Santo falar. Você não vai entender o que está sendo dito, e é normal. E a gente leu aqui que Paulo falou sobre colocar as mãos para reavivar o Espírito de Deus. A imposição de mãos. Isso, o batismo no Espírito pode acontecer sem a imposição de mãos, mas ele também acontece muitas vezes pela imposição de mãos. Então eu queria fazer um convite para você. Você que disse sim para Jesus, que disse sim para o Espírito Santo, e você quer mais de Deus, você quer o batismo no Espírito Santo, eu queria te convidar a vir aqui para frente. Vim aqui para frente. Eu queria também chamar os pastores, todos os nossos pastores, para vir aqui para frente. Eles vão estar impondo as mãos e orando por vocês. Gente, pode vir, aqui é a sua casa. Fica à vontade. É o seu Paizinho. Ele quer mais de você. A gente está aqui para edificar um ao outro, e a gente vai estar orando por vocês. Aqui é a Sam, ela pode alguém orar por ela, gente. Gente, fiquem à vontade. Esse é o ambiente nosso, que a gente está na nossa casa, que a gente está tranquilo. Peça mais de Deus. Peça mais. O Espírito Santo quer te batizar, quer que você fale em línguas. E você que já foi batizado, ore em línguas agora. Abra sua boca. Vamos aqui, todo mundo, orar em línguas agora, em nome de Jesus. Eu declaro uma igreja avivada pelo Espírito, cheia do poder, cheia do amor, todos falando em línguas em nome de Jesus. Você não tem o espírito de medo, você não tem o espírito de covardia, você não precisa ter vergonha, você pode vir aqui, a gente quer orar por você. Fique à vontade. Essa é a casinha do seu Pai. E Ele quer uma vida de plenitude com o Espírito para você. Mas você tem que querer, você tem que dizer sim. Diga sim, Espírito Santo, eu quero mais de Ti, Paizinho.
Eu quero mais do seu amor. Eu quero esse poder que o Senhor tem para mim. Eu quero viver esses dons. Eu aceito os presentes que o Senhor me deu e eu quero usá-los para edificação da sua igreja. Eu quero uma igreja avivada. Eu vejo uma igreja muito avivada aqui. Eu vejo uma igreja com muita energia, uma igreja vibrante, uma igreja com vidas sendo transformadas, uma igreja com curas, com milagres, com profecias, com palavras de conhecimento. Eu vejo uma igreja cheia de sabedoria, cheia do poder, do próprio Espírito, o poder que criou o céu e a terra, o poder que ressuscitou Jesus, que habita dentro de nós. É só você abrir sua boca e começar a falar. Às vezes vai ser algo tão simples como um lá, lá, lá. Só abre sua boca e fale pela fé. Gente, a vida do crente é pela fé. Exerça a sua fé agora. Deus já te deu essa fé. Exerça, abra sua boca e comece a falar. É simples, é só abrir a boca e falar. Você decide quando começa e quando termina. Isso não vai tomar conta de você e você perder o controle. Não vai acontecer coisas malucas, não. O Espírito de Deus, o Espírito de paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por todos aqui que estão sendo batizados no Espírito. Eu declaro todos sendo batizados no Espírito Santo agora, em nome de Jesus.